Outro ataque que a igreja tem recebido ao longo do tempo é através das comunidades entusiastas. As comunidades entusiastas estavam espalhadas desde a época medieval e até antes. Tertuliano, por exemplo, ele tratou muito das questões relacionadas ao montanismo. Então, não é algo novo. Ao longo da história da igreja, nós vamos encontrar grupos de entusiastas, e esses entusiastas, eles alegavam receber uma revelação especial de Deus, à parte das Escrituras, mas uma outra revelação de Deus, e essa revelação adicional, ela servia também como fonte de inspiração e interpretação para esses grupos, de modo que eles davam crédito a essa revelação que recebiam, essa inspiração especial que recebiam à parte das Escrituras Sagradas. Muitos grupos de entusiastas na época dos batistas faziam isso, inclusive grupos anabatistas, que alegavam receber revelação do alto. Os batistas, obviamente, foram contra esses grupos. Os próprios anabatistas, que muitas vezes são confundidos com os batistas, ou muita gente vai dizer que os batistas eles descendem dos anabatistas, e essa é uma afirmação que não tem, obviamente, nenhum sustento histórico. Pelo contrário, os batistas deixaram escrito muitas vezes que não eram anabatistas, e nos seus escritos, diversas vezes, eles se levantaram contra a doutrina defendida pelo anabatismo, essa doutrina entusiasta. Apesar dos dois grupos terem pontos em comuns, por exemplo, tanto batistas quanto anabatistas rejeitavam o batismo de bebês, isso não é suficiente para mostrar que os dois grupos que são distintos, na verdade, sejam um só grupo, ou que um seja o desdobramento do outro. Isso é uma alegação falsa, ela carece de sustentação, obviamente, e como eu disse, no século XVII, o século em que a Confissão de Fé foi escrita, os batistas deixam claro que não são anabatistas. Na verdade, literalmente, eles dizem, nós não somos anabatistas, nós somos falsamente acusados de sermos anabatistas. Então, não é uma questão de interpretação, é uma afirmação direta de que, é uma negação direta que eles não são anabatistas. Contudo, é evidente que existiam, além dos anabatistas, outros grupos de entusiastas que alegavam ter ali uma revelação especial de Deus, alegavam receber do Espírito revelações, uma luz interior que dava a eles uma expectativa de interpretação diferente, ou pelo menos maior do que as Escrituras Sagradas. E esses grupos, pessoal, eles estão presentes hoje nos grupos pentecostais. Os grupos pentecostais modernos, por exemplo, eles continuam alegando receber revelação especial. Eles ainda dizem que o Espírito de Deus lhes fala e que eles recebem revelação direta de Deus. E quando fazem isso, dão ouvidos a essas revelações diretas de Deus e colocam as Escrituras em segundo plano. Na verdade, eles fazem a mesma coisa que o catolicismo romano faz. O pentecostalismo, ele age do mesmo modo que o catolicismo romano em relação à autoridade das Escrituras Sagradas. Rebaixam a autoridade. Assim como a Igreja Católica coloca o Papa e a sua infalibilidade, coloca os seus concílios, os seus decretos, coloca toda essa questão da tradição em igualdade ou até em superioridade à revelação da palavra de Deus, os grupos pentecostais fazem a mesma coisa, porque eles consideram suas revelações diretas, as supostas revelações que eles dizem receber do Espírito Santo, eles consideram superior ou em igualdade com as Escrituras Sagradas. E muitas vezes suas vidas são guiadas por essas revelações e não pela palavra de Deus. Eles dão ouvidos a essas revelações ou supostas revelações e não a palavra de Deus. Muitos que estão na igreja pentecostal são dirigidos por revelações que terceiros alegam receber. E esses homens, supostos profetas pentecostais, falam para as pessoas aquilo que Deus não disse. E essas pessoas estão, então, conduzindo suas vidas mediante a revelação ou a suposta revelação
que esses homens alegam receber e não olham para as Escrituras Sagradas. Isso é exatamente a mesma prática católica romana. A mesma coisa. Na prática é a mesma, é uma rejeição à suficiência das Escrituras Sagradas. Os pentecostais, eles consideram as Escrituras insuficientes. Eles podem não dizer isso verbalmente, mas os seus atos e a sua conduta apontam para uma insuficiência da palavra de Deus quando eles preferem as revelações, novas revelações, do que a revelação das Escrituras Sagradas. E tem um problema aqui, porque alguns batistas vão alegar essas novas revelações e vão se posicionar ao lado, defendendo as novas revelações do Espírito. Contudo, a confissão de fé batista é muito clara em mostrar que os batistas, os pais batistas, rejeitavam completamente toda a ideia de nova revelação ou qualquer ideia de que o Espírito continua se revelando à igreja. Para os batistas, a Escritura ela está encerrada. Toda a revelação de Deus acabou. Ela está na Escritura Sagrada. Deus fala ao seu povo apenas pela Escritura Sagrada. Tão somente pela palavra de Deus. Deus não fala mais como falou aos profetas, trazendo revelação aos profetas, como fez no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Hoje a igreja tem as Escrituras. Portanto, os batistas de 1689 rejeitaram todos os grupos entusiastas, rejeitaram sua doutrina, sua crença na continuidade dos dons miraculosos, dos dons apostólicos. Rejeitaram totalmente o que nós chamamos hoje de pentecostalismo moderno, de carismatismo. Os reformados de 1689 rejeitaram isso completamente. É por isso, pessoal, que nós batistas rejeitamos, por exemplo, livros como aquele livro O Pentecostal Reformado. Não é rejeitar no sentido de não lermos o livro, ou de não estudarmos o livro, de não analisarmos. No sentido acadêmico, intelectual, o livro é bem-vindo. A sua argumentação precisa ser analisada, avaliada. Mas, obviamente, que há uma contradição de termos. Pentecostal reformado é uma ideia que não parece apontar para a realidade da reforma, a não ser que o livro esteja apontando para os radicais reformados, os radicais da reforma, e aí os grupos entusiastas entram. Mas no sentido clássico do termo reformado, a ideia de um pentecostal não entra. As confissões de fé são claríssimas quanto a isso, quanto a essa rejeição. Westminster, Savoy, a Confissão de 1689, as antigas confissões, todas elas vão apontar para o que nós chamamos hoje de cessacionismo. Os dons cessaram. Então, todos esses ataques que os grupos entusiastas, anabatistas, quakers e outros grupos levantaram contra as Escrituras, alegando essa iluminação interior, essa continuidade nas revelações de Deus, certamente é um ataque frontal à autoridade da Bíblia e é um ataque à suficiência da Escritura Sagrada.